Colega advogado e colega advogada, sejam mais uma vez bem-vindos. Esse é o nosso curso de advogar perante o Tribunal de Justiça de Alagoas e hoje nós vamos dar continuidade neste módulo a o que nós já estávamos tratando no módulo anterior. Então nós estamos falando das especificidades referentes aos atos e formalidades processuais do TJ de Alagoas. Trata-se de um tema importantíssimo. Se você não pegou o módulo passado, é importante que vocês deem uma olhada. E nós vamos, obviamente, a partir de agora, dar continuidade a isso. Nós falamos sobre a questão da publicação, da contagem dos atos processuais, nós falamos sobre a questão do processamento dos processos virtuais. Enfim, a atuação do Poder Judiciário do Estado de Alagoas se dá justamente tomando por base essas características que o TJ de Alagoas tem. No slide passado, no módulo passado, nós falamos sobre a questão referente à necessidade de publicação de pauta com 5 dias de antecedência do julgamento efetivamente dito. Então, é necessário que o advogado ele tenha acesso a essa publicação, é necessário também que essa publicação atenda a determinados requisitos. Nós colocamos esses requisitos para vocês, nós falamos da Lei 11.419, falamos da diferença de disponibilização, publicação e contagem dos prazos processuais, e a partir de agora nós vamos continuar falando sobre a pauta. Então, é importante que vocês levem em consideração que existem duas categorias de processos, como nós inicialmente falamos no módulo passado. Existem processos que, regra geral, dependem da publicação em pauta, e aí, obviamente, que a partir da publicação da pauta de julgamento, o advogado ou a advogada ele toma conhecimento da realização desse ato jurisdicional, e aí ele pode se preparar, ele pode agendar a sua atividade, ele pode efetivamente saber quando é que vai se dar o julgamento e estar presente. Mas existem outros atos processuais, existem recursos, existem ações que efetivamente independem de pauta. Regra geral, se se tratasse de um concurso público, o ideal era decorar aqueles que eventualmente não dependem de pauta, mas vocês, no dia a dia profissional, vão ter acesso a isso, seja olhando o regimento interno, seja especificamente tomando por base esse módulo que nós estamos vendo a partir de agora. Então, eu vou, juntamente com vocês, viajar para o nosso módulo, para que vocês possam observar os processos que independem de pauta e a partir dali fazer algumas observações. Então, vamos para a tela. Vejam que independem de pauta, senhores, o julgamento do conflito de competência e de atribuições, o julgamento do conflito de competência e atribuições, as arguições de incompetência, as exceções de suspeição e de impedimento, as questões de ordem sobre a tramitação dos processos, os embargos de declaração quando julgados na sessão subsequente ao seu ajuizamento e, por fim, esse que eu gostaria de tratar com vocês, os habeas corpus, salvo quando houver requerimento da parte impetrante ou do paciente para a correspondente inclusão. Então vejam que o habeas corpus, essa ação autônoma de impugnação, esse remédio constitucional, o chamado remédio heróico, ele é talvez uma das mais importantes ações que nós dispomos no âmbito criminal, justamente porque ela tem a finalidade de combater eventual cerceamento ou perigo de cerceamento à liberdade ambulatorial de um determinado indivíduo, aqui chamado de paciente. E aí vejam, um processo dessa natureza, um processo tão importante que ele demanda celeridade. Razão pela qual o regimento interno diz que o julgamento ele deve se dar independentemente de pauta. No entanto, isso pode trazer graves prejuízos ao colega advogado impetrante por desconhecer o dia do julgamento e, efetivamente, já que ele pode ser trazido em mesa, deixar de fazer uma sustentação oral, deixar de participar diretamente do julgamento desse writ constitucional. Então, nessa situação específica, o que é que o regimento fala, e é importante que o colega advogado saiba? Que a regra é que ele seja julgado em mesa, mas a depender de requerimento específico do impetrante, a depender de requerimento específico, voltemos para a tela, de requerimento específico do impetrante ou do paciente, volta para mim, esse processo será necessariamente incluído em pauta. Vocês, colega advogado e advogada, podem justamente, no próprio pedido de impetração, já fazer menção ao fato de que desejam, na forma do regimento interno, que o julgamento seja efetivamente pautado, ou durante o processamento do habeas corpus, vocês podem juntar uma petição requerendo a inclusão do julgamento do habeas corpus em pauta de julgamento.
Se isso ocorrer, necessariamente, como a gente já tinha dito antes, o habeas corpus, para ser julgado, ele não poderá ser levado em mesa pelo desembargador relator, e ele, para ser julgado, terá que ser publicado em pauta com aquela antecedência que nós já falamos, podendo, desse caso, o advogado, a partir da publicação da pauta, tomar efetivo e direto conhecimento de quando se dará o julgamento. Então vejam que em muitos casos, talvez não seja pertinente ao colega advogado ou advogada fazer esse requerimento. Talvez o desejo dele, principalmente se tiver sido negada a liminar, o desejo dele é que esse habeas corpus seja levado ao julgamento o mais rápido possível. No entanto, justamente porque o advogado não vai estar toda semana na sessão da Câmara Criminal para verificar se o habeas corpus foi efetivamente julgado e eventualmente participar daquele julgamento, o fato de ele ser colocado em mesa pode trazer graves prejuízos ao exercício da ampla defesa, do contraditório e até à sistemática do julgamento do feito. Razão pela qual eu considero normalmente mais oportuno que se maneje, que se venha a traduzir um requerimento específico requerendo a inclusão em pauta do habeas corpus, certo? Se não houver, reitero, se não houver requerimento específico, seja pelo impetrante, seja pelo paciente, de que esse processo seja colocado em pauta, ele será levado pelo desembargador relator em mesa, justamente após a chegada do parecer pelo Ministério Público, eventual decisão acerca de um pedido de liminar enrogado no processamento do feito. Então vejam que estes, voltemos para a tela, estes são os casos que independem de pauta, né? São poucos casos, são casos relativamente muito simples e que a partir do conhecimento desses feitos, a partir deles a gente sabe que os demais demandam a inclusão em pauta e os colegas vão ter necessariamente a proteção da publicação da pauta como forma de guarnecimento da antecedência e do conhecimento prévio da realização do julgamento. Então vejam que estes são os atos realizados ordinariamente pelo tribunal. Então ingressei com apelação, ingressei com recurso em distrito, ingressei com, enfim, com qualquer tipo de demanda ou impugnação, esses atos normalmente serão incluídos em pauta, serão colocados a julgamento e eu terei a possibilidade de participar desses feitos. No entanto, é muito recorrente, senhor advogado e advogada, as situações nas quais nós tenhamos que recorrer ao judiciário pleiteando algum tipo de demanda de urgência, pleiteando algum tipo de demanda que necessariamente o tempo seja um fator extremamente relevante. E nesse tipo de situação pode ocorrer de, por exemplo, essa demanda ter que ser apresentada, por exemplo, num sábado, ter que ser apresentada de madrugada, ter que ser apresentada fora do horário que nós já tratamos nos módulos anteriores, relativos à atuação do Poder Judiciário em sua esfera ordinária. Nesses casos, nós estamos diante do que se chama de plantão. O plantão ele não se dá exclusivamente no segundo grau de jurisdição, mas como obviamente nós estamos nos referindo a um curso de como atuar perante o TJ, nós vamos tratar especificamente deste procedimento. Então, lembramos mais uma vez que o TJ de Alagoas adota o sistema de processamento virtual, ou seja, todas as petições, sejam elas iniciais ou intermediárias, terão que ser apresentadas por meio do sistema de automação do judiciário. Vocês vão ter que ir lá colocar o certificado digital, apresentar o PDF, já levando em consideração o que foi dito nos módulos anteriores, de que eventuais mídias, por exemplo, como vídeos e áudios, não poderão ser incluídas diretamente, no caso vocês vão fazer referência a isso e depois vão juntar no cartório, existe a possibilidade sim de juntar, mas isso terá que ser feito diretamente no cartório, e aí vai ter que ser no cartório na chamada secretaria de cada uma das câmaras, se for no segundo grau, mas aqui nós estamos falando de uma situação específica, que é o plantão. Então, vamos voltar para a tela. O plantão judiciário, ele tem um horário, Não adianta eu, eventualmente, ingressar com a petição durante o horário de funcionamento do Poder Judiciário, requerendo a atuação do plantão, porque isso seria, de uma certa forma, uma fraude à distribuição processual. Então, o plantão judiciário, ele ocorre em horários específicos, em datas específicas, em situações específicas, nas quais o tribunal não está, o Poder Judiciário não está funcionando ordinariamente e há uma necessidade urgente de que seja deferido um determinado pleito liminar, uma determinada medida cautelar, uma determinada ação que, em razão do tempo, possa causar prejuízo, possa causar a destruição da pretensão que eventualmente
nós tenhamos do ponto de vista ordinário, né, posteriormente, durante as vias ordinárias do julgamento do TJ de Alagoas. Então, o plantão judiciário ele tem um horário. E esse horário é separado principalmente em duas situações. Existe um horário presencial e um horário de sobreaviso. Como é que se dá o horário presencial? Diz o regimento interno que o horário presencial, e isso é regulado também pela resolução número 71 de 2009 do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, diz que o horário presencial em que deve haver necessariamente pessoas atuando no sentido de receber o advogado, a advogada, de conhecer dessas demandas, nos dias em que não houver expediente forense, por exemplo, sábado, domingo, feriado, o horário desse plantão presencial é das 7h30 da manhã às 13h30, ou seja, nós temos aí um horário de 7h30 da manhã às 13h30, em que, se eu me dirigir ao Tribunal de Justiça de Alagoas, haverá pessoas para me atender presencialmente neste horário de plantão. Já nos dias úteis, o horário, obviamente, inicia-se a partir do encerramento do horário ordinário de atuação do Poder Judiciário, que é às 13h30. Então, o horário presencial do plantão é das 13h30 às 17 horas. Então vejam que nós temos dois horários diferenciados. Um horário de plantão nos dias em que não houver expediente judiciário, esse vai de 7h30 às 13h30, e um outro horário de plantão que se dá a partir do momento do encerramento do horário ordinário de funcionamento do Poder Judiciário, que é até às 13h30. Então, no caso, o plantão iniciar-se-ia às 13h30 e continuaria até às 17 horas. Essa resolução do CNJ, que nós falamos anteriormente, ela é uma resolução importantíssima, da qual eu recomendo também a leitura ao colega advogado e advogada, no sentido de conhecer principalmente as hipóteses em que eventualmente haja a necessidade de protocolamento durante o plantão, o que seria considerado urgência. A gente vai falar sobre isso de uma maneira mais superficial, mas iremos sim tratar sobre isso no nosso módulo, mas é importante que o advogado e a advogada eles tenham um conhecimento bem mais denso, bem mais específico sobre isso. Voltemos à tela. Então, diz a resolução número 71, como a gente já tinha relacionado anteriormente, que durante o plantão, durante este horário, só serão analisadas as demandas de tutela de urgência criminais ou cíveis que, sob pena de prejuízos graves ou de difícil reparação, reclamem apreciação excepcional, certo? Então vejam que a própria resolução, e neste caso o regimento interno ele basicamente copia a resolução número 71 do CNJ, ela determina quais são os casos, claro, de uma maneira extremamente genérica, ela determina quais são os casos que devem ser levados a julgamento do plantão. Então não adianta, senhores, levar a julgamento perante o plantão alguma demanda que não haja a necessidade dessa difícil reparação, dessa irreparabilidade, né, dessa urgência, dessa emergência capaz de suscitar a eventual disposição, protocolamento durante o plantão. Justamente porque isso poderia prejudicar o próprio princípio do juiz natural, já que seria eventual fraude à distribuição e eventual fraude à distribuição regular do processo no seu âmbito ordinário. Então, se não forem acatadas esses requisitos, se não forem obedecidos essas determinações, pode acontecer de o seu processo, da sua petição, não ser conhecida durante o plantão. Voltemos à tela. Quais são os exemplos mais comuns de atos que são relacionados no plantão? Eu coloquei aqui uns exemplos, como os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, em que figurar como coautor a autoridade submetida à competência do plantonista, no caso o TJ, né? Então, o eventual ato proferido, por exemplo, por juiz singular e não impugnável mediante recurso específico, caberia o habeas corpus. Eventual pedido de medida cautelar de natureza civil ou criminal que não possa ser realizada no horário normal de expediente, ou de caso em que da demora possa resultar, mais uma vez, a reiteração, risco de grave prejuízo ou de difícil reparação, certo? Então, quando vocês tiverem a necessidade de apresentar um determinado tipo de pedido, um recurso, uma ação autônoma de impugnação, como o habeas corpus, o mandato de segurança, durante o plantão, é interessante que vocês conheçam também a forma em que o tribunal vai estar estruturado. Como eu disse antes, existe um horário de plantão presencial, mas obviamente que o plantão ele perdura
além desse horário, né? Obviamente que a partir desse horário, durante esse horário, haverá servidores no Poder Judiciário, haverá servidores no Tribunal de Justiça que poderão, obviamente, receber o colega advogado ou advogada que necessite de algum tipo de informação ou de algum tipo de contato mais específico para que possa dar-se processamento a esse pedido. No entanto, mesmo fora deste horário presencial, mesmo fora, por exemplo, em não sendo dia de expediente judicional, mesmo sendo fora desse horário de 7h30 às 13h30, o colega advogado ou advogada, 2 horas da madrugada, 10 horas da noite, poderá sim ajuizar a demanda e ter essa demanda apreciada com a celeridade devida. Né? A autoridade judicional ela deve necessariamente receber essas demandas, afinal de contas, elas normalmente são feitas de maneira virtual e podem, inclusive, recebê-las em casa, né? Decidir em casa, fora do horário de expediente, obviamente, desde que a urgência, desde que a emergência torne essa medida imprescindível. Certo? O plantão, ele não é especificamente nesse horário que está colocado aí. O que nós estamos referindo no horário que está aí é o chamado plantão presencial. Então, voltemos. Plantão presencial na tela, horário de 7h30 às 13h30 quando não houver expediente, ou das 13h30 às 17h nos dias úteis. Vejam que é importante que vocês saibam que o Tribunal de Justiça, geralmente 5 dias antes do plantão, ele faz uma divulgação do sítio eletrônico do Poder Judiciário e também pela imprensa oficial, devendo constar o nome dos servidores e dos órgãos jurisdicionais que estarão responsáveis pelo plantão. Então, se vocês entrarem no site do TJ de Alagoas, logo quando vocês ingressam no site, normalmente, se tiver permitido que as janelas sejam abertas pelo site, vocês vão ver logo de início uma predisposição relativa aos plantões, tanto de primeiro grau quanto ao plantão de segundo grau. Então vai estar dizendo quem é a autoridade jurisdicional responsável, qual é a vara, né, no âmbito do primeiro grau, e no segundo grau, quem é o desembargador que efetivamente está responsável, se é o presidente, o vice-presidente ou qualquer outro desembargador, e quem são os servidores com número de contato, com telefone, para que, havendo necessidade, o colega advogado ou advogada possa entrar em contato com eles para que efetivamente essa demanda urgente, essa demanda necessária, essa demanda de emergência possa ser devidamente processada. Então vejam que é preciso, como vocês podem colocar na tela, que esse horário esteja acessível ao público e que, de acordo com o CNJ, que seja no mínimo 3 horas contínuas. Né? No caso do Poder Judiciário de Alagoas, como a gente viu, é um pouco mais de 3 horas contínuas, vai de 7h30 às 13h30, é quase que o horário normal de atuação do Poder Judiciário em âmbito de segundo grau, mas, de acordo com o CNJ, é obrigatório que pelo menos por 3 horas, isso em todos os tribunais do país, exista um plantão presencial. Voltando à tela, esse plantão, obviamente, vai ser disciplinado por cada regimento interno e ele se exaure com a apreciação da tutela de urgência, não vinculando aquele magistrado aos demais atos processuais relativos ao feito. Então, aquele determinado desembargador, por exemplo, que tenha sido designado para o plantão durante o final de semana, ele não está prevento em relação aos demais atos a serem realizados naquele determinado processo, ação ou recurso. Então, nessa situação específica, a partir da chegada do encerramento, do exaurimento do plantão judiciário, aquele processo, pedido, aquela determinada ação, ela deve ser distribuída normalmente e aí o outro desembargador vai continuar com o processamento do feito. Vejam na tela que o plantão não se destina, isso é importantíssimo, à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou de plantão anterior, nem a sua reconsideração ou exame, certo? Então, eu não posso simplesmente entrar no plantão judiciário como sucedâneo, como sustentáculo, como substitutivo a eventual recurso. Então, se aquela determinada medida, se aquele determinado pedido já foi apreciado em outro plantão, ou, eventualmente, se aquela determinada medida, se aquele determinado ato já foi apreciado pela autoridade judicional recorrida, então eu não posso simplesmente, isso ordinariamente, eu não posso simplesmente levar isso ao plantão judiciário. Eu teria que necessariamente utilizar-me dos recursos, dos meios de impugnação específica, se eu não concordo com aquela determinada decisão. Então, mais uma vez, isso é uma cláusula de filtragem das demandas que podem ser apresentadas perante o plantão judiciário.
Então, mais uma vez, horário presencial das 7h30 às 13h30, quando não houver expediente forense, nos dias úteis das 13h30 às 17h, levando em consideração, mais uma vez, que este é o horário do plantão presencial no TJ de Alagoas. Eventual decisão tomada nesse horário do plantão pode ser impugnável a depender da situação mediante agravo interno, e essa decisão deve ser analisada pelo desembargador que recebeu o feito após a distribuição, né? E aí, esse desembargador, ao receber o feito depois da distribuição, a partir da interposição desse agravo interno, ele exercerá o chamado juízo retratório, ou juízo de retratação. Ele pode manter, convalidando a decisão tomada pelo plantonista, ou ele pode eventualmente reconsiderar essa decisão e modificá-la. Então vejam que o agravo interno, eventualmente interposto a partir da decisão tomada no plantão judiciário de segundo grau, deve ser apreciado pelo desembargador que receber esse processo a partir do momento do exaurimento, do encerramento do plantão judiciário, certo? E aí fica ele responsável, seja por convalidar, já que ele terá a oportunidade de exercer esse juízo retratório, seja de modificar a decisão originalmente tomada. Então vejam mais uma vez a tela, e essas são as regras básicas do plantão. Além disso, nós também vamos falar de outras regras para que seja importante ao conhecimento do colega advogado e advogada. No entanto, em função do tempo, nós vamos encerrar o módulo agora, colocando para o próximo módulo essas outras regras, essas outras especificidades referentes ao plantão judiciário, e não só isso. Nós vamos falar na prática como ajuizar, como eventualmente interpor, apresentar uma determinada medida ou pedido durante o plantão judiciário em função da sistemática adotada pelo sistema de automação do judiciário. Razão pela qual agradeço mais uma vez a atenção e a paciência e convido o colega advogado, a colega advogada, a verificar o nosso módulo seguinte, no qual nós trataremos, assim como já fizemos neste módulo, mas de maneira mais específica e até de maneira mais pragmática, do plantão judiciário de segundo grau no Tribunal de Justiça de Alagoas. Muito obrigado.